Bolsonaro participou ontem da 30ª Marcha para Jesus aqui em São Paulo. Reportagem de Beatriz Manfredini. O presidente Jair Bolsonaro discursou 2 vezes durante a edição de 2022 da Marcha para Jesus em São Paulo. No início do evento, que marca os 30 anos da caminhada organizada por igrejas evangélicas, o chefe do executivo e candidato à reeleição no pleito de outubro retomou bandeiras de campanha. Do alto do primeiro trio elétrico, Bolsonaro falou em guerra do bem contra o mal e disse que é um defensor da família brasileira. E nós temos uma posição aqui. Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, somos contra a liberação das drogas, somos defensores da família brasileira. Nós somos a maioria no país, a maioria do bem. E nessa guerra do bem contra o mal, o bem vencerá mais uma vez. Recebido com aplausos, gritos de mito e também com pessoas fazendo o símbolo L com as mãos, em referência ao seu opositor, o ex-presidente Lula, Bolsonaro criticou os apoiadores do petista e amenizou a situação econômica do país. Que o nosso povo, em especial vocês, a minoria aqui da frente, a pequena minoria, não sofram as dores do comunismo e do socialismo. A questão econômica, vocês sabem que começam a ser superada. Não é um problema apenas do Brasil, é do mundo todo. Nós, o que menos sofremos nesse momento, nessa questão econômica, e somos os primeiros a sair dessa situação. O presidente, que recebeu uma oração durante o evento, enfatizou ainda que o Brasil é um país laico, mas tem um presidente cristão. Ao lado de Bolsonaro estiveram nomes como o do ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e o do deputado Marco Feliciano. Depois de São Paulo, o presidente seguiu para Uberlândia, em Minas Gerais, para participar também da Marcha para Jesus na cidade mineira. E o ex-presidente Lula participou de um evento em Diadema, na Grande São Paulo. O repórter Daniel Lian acompanhou todos os detalhes. O pré-candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, abriu seu discurso dizendo que se sentia em casa em Diadema, no ABC Paulista, por ter uma história na região desde a época em que era metalúrgico. Ele atacou o governo dizendo que o orçamento secreto é a maior bandidagem da República. Que às vezes você vota numa pessoa e você está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro, achando que a raposa vai cuidar das galinhas. Ela vai comer as galinhas. É o que está acontecendo com o orçamento secreto na Câmara dos Deputados, que é a maior bandidagem já feita em 200 anos de República. Não é possível que a gente não esteja percebendo isso. O ex-presidente falou sobre o auxílio emergencial disponibilizado pelo governo Bolsonaro e que a população deve sim sacar o dinheiro do benefício. Quando começou a pandemia, os partidos de oposição entraram no Congresso Nacional com um projeto de lei para que fosse doado R$600 para as pessoas no auxílio emergencial. O governo queria 200. Depois foi para o Congresso e no Congresso foi aprovado 600. Depois ele tirou os R$600 e baixou para 400. Agora essa semana eu vi que ele quer dar outra vez R$600 até dezembro. Até dezembro. Ele quer dar R$1.000 para motorista de caminhão até dezembro. Ele quer dar um dinheiro para o taxista até dezembro. O conselho que eu quero dar para vocês é o seguinte: se o dinheiro cair na conta de vocês, peguem e comprem o que comer. O petista voltou a tocar num assunto que incomoda o mercado financeiro, que é o desrespeito à responsabilidade fiscal. Ele reiterou sua intenção de acabar com o teto de gastos. Nós vamos acabar com o tal do teto de gasto. Nós vamos gastar. O que nós queremos é fartura de emprego e fartura de comida e fartura de respeito nesse país.
Ao final, ele falou em resgate da bandeira brasileira. Então eu queria pegar essa bandeira aqui para dizer para vocês, nós precisamos resgatar essa bandeira é de quem trabalha, porque é das mulheres, é dos negros, essa mulher é da sociedade brasileira. Apesar de empunhar a bandeira nacional, a cor predominante que se viu no ato em defesa da democracia foi a vermelha. Roberto Mota, vamos começar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como que você avalia esse evento em Diadema? Foi um evento seguro, como também a Marcha para Jesus aqui em São Paulo. E as declarações tanto de Lula, quanto também de Guilherme Boulos, Randolfo Rodrigues, Fernando Haddad e Márcio França. E naquela cena, agora no final da reportagem, os três principais nomes ali do Partido dos Trabalhadores. Márcio França, né, que vai agora tentar alçar voo para o Senado. Fernando Haddad, que tenta a corrida para o Palácio dos Bandeirantes aqui em São Paulo. E, claro, Geraldo Alckmin junto com o ex-presidente Lula. Michael, eu prestei atenção em todos os discursos, fiz extensas anotações aqui e tenho muito a dizer sobre isso. A gente pode começar aqui, eu acho que talvez pelo discurso do Lula. É um discurso típico dele, né? Não há muita novidade. Eu ressalto aqui essa frase que nós ouvimos agora, da raposa tomando conta das galinhas, se referindo ao atual governo. Como analista político, eu acho que foi uma frase infeliz, porque ela teve o dom de lembrar os eleitores, mesmo que inadvertidamente, dos dois maiores escândalos de corrupção que o Brasil já viu, que foram o Mensalão e o Petrolão, que aconteceram dos anos em que o PT esteve no poder. Isso não é uma questão nem de opinião, nem de preferência política, isso está amplamente documentado e foi lembrado outro dia por uma declaração do próprio ministro Fux, do STF, quando se referia aos processos do senhor Lula, e os processos foram anulados, mas o ministro Fux lembrou, os crimes existiram. O discurso do Lula foi um discurso raivoso, ele se empolgou demais em alguns momentos, esbravejou, houve até pontos do discurso em que ele chegou a perder o fôlego. Foi uma repetição daquilo que a gente já tinha ouvido antes, as mesmas pautas da esquerda, uma coleção de frases feitas. Vale observar também essa ameaça que ele renovou de acabar com o teto dos gastos. E vale a pena dar uma explicação. Teto dos gastos é um conceito muito simples, que qualquer pai de família, que qualquer mãe entende. Se o pai daquela família ganha R$2.000, a mãe ganha R$1.000, então naquela família existe um teto de gastos de R$3.000, certo? Se aquela família começa a gastar R$10.000 por mês, daqui a pouco ela está devendo a agiotas, ela está com o nome sujo na praça, ela vai perder a casa, ela vai ter todo tipo de dificuldades. É isso que é o teto de gastos. O dinheiro ele não surge magicamente. Não basta o presidente dizer que agora, por exemplo, né, vou dar um exemplo aqui, todo mundo sabe, né, o presidente não pode sentar na cadeira amanhã e assinar um decreto dizendo que no Brasil o salário mínimo agora vai ser R$20.000. Todo mundo percebe o absurdo disso e sabe quais são as consequências. Teto de gastos é a mesma coisa, então causa um certo desânimo a gente observar uma pessoa que está pleiteando ser reconduzida ao cargo mais alto da República insistir num ponto como esse. Outras coisas que eu anotei aqui, que o Lula falou, ele falou mais uma vez sobre crime, né? Esse trecho não foi mostrado aí, e voltou a insistir no erro de dizer que crime é fruto da pobreza e do preconceito racial. Ele disse especificamente isso, né? Isso é completamente errado. Crime, na verdade, tem como causa principal a escolha do criminoso. A gente acabou de ver na reportagem anterior uma pessoa que entrou na casa da ex-mulher, matou a enteada e feriu mais uma pessoa, depois se suicidou.
Onde é que está a pobreza aí? Onde é que está o preconceito racial? E o próprio Lula desmentiu isso quando, na fala seguinte, ele se referiu aos ricos que cometem crime. Ora, se rico comete crime, está provado que o crime não é fruto da pobreza, né? Achei muito interessante, lá no fim, ele ter falado sobre a importância de ter um propósito na vida. Ele falou sobre a sua mãe, que era uma pessoa humilde, que tinha muitos filhos, mas que acordava todo dia para batalhar, e ele recomendou isso às pessoas, né? Não fique de mimimi, não fique se lamentando, corra atrás, batalhe, trabalhe, que é também uma afirmação que conflita com o que ele disse antes sobre o crime, né? O criminoso não é um pobre coitado, o criminoso tem essa opção de trabalhar, de lutar, mesmo sendo uma pessoa humilde. E, por último, ele justificou a aliança dele com o Geraldo Alckmin, dizendo que o Alckmin era do Corinthians, ele era do Palmeiras, e agora já está tudo bem, eles estão juntos, e disse que conduziu essa aliança inspirado numa frase que ele citou, que eu não me lembro qual baseada num livro do Paulo Freire. Então foi um discurso assim muito sem novidade, mais do mesmo, e impressionante porque é caracterizado completamente como um comício, né? Vários políticos falando sobre voto, sobre partido, sobre governo, o que, até onde eu sei, não é possível agora, nessa fase que ainda é de pré-campanha. E sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, Mota, o que você tem a dizer? Olha, o discurso do presidente Bolsonaro teve características bastante diferentes do discurso do Lula. Foi uma fala mais sóbria, foi uma fala mais serena, mais assertiva, apesar de aparentemente haver um pequeno grupo ali próximo do presidente Bolsonaro que devia estar fazendo alguma provocação ali, mas o presidente Bolsonaro falou duas vezes, né? Ele falou, primeiro ele fez um discurso muito curto, acho que de cima de um carro de som, depois ele falou em cima do palco. A mensagem foi mais ou menos a mesma, né? Ele começou o primeiro discurso falando sobre igualdade. Ele disse, somos todos iguais, e o que conta é o currículo que nós vamos levar para a vida eterna, que é composto pelas ações e omissões. O presidente afirmou que quer paz e liberdade para todos, lembrou que problemas materiais são passageiros, que há problemas muito importantes que não são materiais, como o problema da falta de liberdade. Ele aproveitou o discurso para colocar de forma bastante clara as suas posições políticas, né? Um conjunto de afirmações que ele fez: ser contra o aborto, ser contra a ideologia de gênero, ser contra a liberação das drogas e a favor da defesa da família. Repetiu nos dois discursos que existe hoje uma guerra do bem contra o mal, é um entendimento que muita gente tem, né? E aí, assim, essa é a minha visão, essa guerra do bem contra o mal, ela não se limita à arena política, existem vários outros aspectos da vida nacional e da vida mundial, né? Como, por exemplo, a guerra contra o crime, a guerra da Ucrânia, né? Em que existe aí uma violação grande de soberania e se fala em crimes de guerra. E o presidente também alertou nos dois discursos sobre o avanço do socialismo sobre a América Latina. Se referindo especificamente à Venezuela, recomendou que quem tiver alguma dúvida sobre as consequências do socialismo, que visite e converse com os refugiados da Venezuela, que estão sendo acolhidos lá no norte do Brasil pela Operação Acolhida. Falou também sobre a onda vermelha, né, que está tomando conta da América Latina. O Chile elegeu recentemente um político para a presidência da República que é considerado por muitos como de extrema esquerda. A Colômbia acabou de eleger um político para a presidência da República que é ex-guerrilheiro. A Argentina tem como presidente o Alberto Fernandes, que é um peronista, né? Peronismo é uma mistura estranha de esquerdismo, de socialismo, com vários outros
elementos ideológicos, inclusive alguns vindos do fascismo. E o presidente lembrou, né, que o Brasil está num caminho virtuoso, subiu da 13ª posição para a 10ª posição entre as maiores economias do mundo, vai sair bem da crise. E o que eu acho interessante apontar, né, e aí fazendo um contraste do discurso do Lula com o do presidente Bolsonaro, é que no discurso do presidente Bolsonaro não houve nenhuma ofensa. No discurso do Lula e das outras pessoas que discursaram em Diadema, acho que nenhum deles deixou de ofender. No discurso do presidente Bolsonaro não houve ofensa, não houve ataque, não houve ameaça. Então foi um discurso que eu classificaria que tem um tom positivo, propositivo. E a Polícia Federal investiga a quadrilha que